enfrentava lá uma série de tribulações. E é interessante que quem lê ali as epístolas de Pedro pode perceber que ele começa falando do céu. Ele escreve, preste atenção, ele escreve para um grupo de pessoas que passavam tribulações. E as primeiras palavras dele são palavras acerca do céu. E ele termina falando das coisas eternas. Começa e termina. E entre o início e o fim, aí ele vai falar dos problemas aqui desse mundo. O que Pedro, de forma indireta, está dizendo àquele pessoal? Pensem no céu. Pensar no céu ajuda a viver melhor aqui na terra. Saber o que aguarda a cada um de nós lá no céu nos faz viver melhor aqui na terra. Sabe quantas vezes o céu é mencionado na Bíblia? Mais de 500 vezes. Só em Apocalipse o céu aparece 50 vezes. 22 capítulos, 50 vezes é mencionado. Então vamos lá. Jesus, Pedro e João, que escreveu o Apocalipse, eles entendiam o quê? Que pensar no céu, raciocinar sobre o céu, refletir sobre o céu, modifica a maneira como nós encaramos a vida. Então, quando nós pensamos sobre galardão, quando nós sabemos que seremos recompensados por nossas boas obras, isso é um estímulo para vivermos de forma santa. Isso é um incentivo a praticarmos as boas obras. Minha irmã, aquilo que ninguém vê você fazer, Deus vê. E Deus vai te recompensar. Pensar, estudar e crer no galardão modifica a forma como nós vivemos aqui. Quando eu preguei sobre a morte, eu acho que foi a primeira vez que eu usei essa ilustração. E assim, eu sabia que eu não deveria ter usado essa ilustração naquele dia. Mas só quem prega sabe que as coisas, você está falando aqui, algumas coisas vêm da vontade de falar e... eu sabia que não tinha que ter falado naquele dia, tinha que ter guardado para hoje. Porque eu vou encerrar com essa história, e essa história tem tudo a ver com galardão. Mas eu usei lá, Aí eu fiquei assim na dúvida se eu deveria usá-la novamente aqui para encerrar a mensagem. Eu falei assim, uso, não uso, uso, não uso. Aí 3 argumentos no diálogo interno que eu tive, eu e eu mesmo, me convenceram a usá-la de novo. Primeiro, não encontrei outra melhor, não tem outra. Não recebi o livrinho ainda. Segundo, ela se encaixa como uma luva. E terceiro, tem gente que não estava aqui naquele dia. Pastor, conta a história e para de ficar justificando. Sabe por que eu estou justificando? Porque uma vez um pastor repetiu um sermão. Essa é boa, irmão Darcy, só que gosta de história. Pastor Geni deve conhecer essa. Uma vez um pastor repetiu um sermão e quando acabou o culto,
O diácono virou para ele e falou assim: por esse aí nós já te pagamos. Acontece. Enfim, um casal de missionários americanos voltava para casa depois de décadas na África. E no mesmo navio que eles estavam retornando para casa estava Ted Roosevelt, um dos presidentes dos Estados Unidos. E o Roosevelt tinha ido para a África para caçar, uma temporada de caça na África. E quando eles chegaram nos Estados Unidos, uma multidão e uma banda lindíssima aguardava o presidente para homenageá-lo, para agradecer algumas coisas, estava retornando. E aquela festa para o presidente. E o missionário já idoso olhou para aquilo tudo e bateu uma amargura, uma indignação no coração dele. E ele virou-se para a esposa e disse: isso não é justo. Nós sacrificamos as nossas vidas, ajudando os necessitados, pregando o evangelho, e depois de décadas no campo missionário, a gente retorna e ninguém se importa com isso. Olha só essa festa toda aí para o presidente. O cara foi para uma simples excursão de caça, retorne essa festa toda, nós que ficamos lá no campo décadas servindo a Deus, não vem ninguém recepcionar a gente. E o homem ficou assim extremamente aborrecido e chateado. E diz a história que aquela indignação não foi embora de forma fácil, não. Ficou alguns dias ali no coração daquele homem. Até que a esposa virou-se para ele e diz: querido, por que você não coloca isso diante de Deus? E aí aquele missionário entrou no seu quarto, ficou lá um bom tempo. E quando ele saiu, diz a esposa que ele estava visualmente melhor. E aí, percebendo a mudança até visual no marido, a esposa perguntou: e aí, o que aconteceu? E o missionário disse: olha, eu desabafei. Gente, como, um parênteses, como que isso é bom. Dia que você estiver em crise, desabafe diante de Deus. Eu desabafei. Falei para ele tudo que me incomodava. Contei que achei injusto nós retornarmos para o nosso país, para a nossa casa, depois de anos evangelizando pessoas na África, e a gente não recebeu nenhuma recompensa. Enquanto que o presidente lá dos Estados Unidos ganha uma festa, homenagem, só porque está voltando de uma excursão de caça. E o que você ouviu da parte de Deus? Perguntou a esposa. Quem se lembra? Você ainda não chegou em casa. Você ainda não chegou em casa. Irmãos, a nossa recompensa não será entregue nessa vida. A nossa recompensa será entregue no porvir. Chegará o dia em que, quando nós adentrarmos os portões celestiais, nós ouviremos de Jesus: Douglas, Felipe, Gerson, Ronaldo, cada um de nós, seja bem-vindo para o reino eterno que eu tenho preparado para você.
desde a fundação do mundo. E olha o que está reservado para você. Galardão. João Filson Sorém, já ouviu falar? Os mais antigos aí vão se lembrar. Pastor Sorém foi pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, de 1902 a 1933, início do século XX. Músico, poeta, e que muita gente não sabe é que ele foi capelão da FEB, Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra. Para quem não sabe, Sorém criou o chamado cantor cristão do soldado. Os batistas não tem lá o cantor cristão? O pastor Sorém criou o cantor cristão do soldado. Fundou o coro militar evangélico do Brasil. E ele escreveu um hino que tem sido cantado ao redor do país, ao redor do nosso Brasil, entre os batistas. E nesse hino ele diz assim: ruge forte, contundente, a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me atingir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir. A gente falou aqui, ó, vida piedosa, semelhança com Cristo, santidade. Ele diz: o pecado habita em mim, a guerra do pecado dentro de mim, os clangores, os apelos do pecado são fortes, mas estou firmado em Cristo. E aí então ele diz, olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão. De Deus ministro me revisto do poder do meu Senhor. Para que, Sorém? Para nessa vida servi-lo com todo ardor. Ele entendeu o que era o galardão, o que o galardão deve fazer em nós. Então, irmãos, nós também deveríamos lutar contra o pecado e servir a Deus aqui nesse mundo, tendo em vista o nosso galardão. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos cantar, encerrando o nosso culto. Amém.